Gente, o Transferban, ele é para registro de atletas. E os registros de atletas, eles só podem acontecer no período das janelas, só quando a janela abrir. Então, sim, se o Transferban continuar, não é que o Corinthians não consiga comprar. O Corinthians vai conseguir comprar o Hugo Souza. Ele só não pode registrar o Hugo como seu, por conta do Transferban. Tá, Chico, mas então é a mesma coisa, ele não vai poder jogar. Sim, mas é isso que eu vou dizer para vocês. Até lá o Corinthians já resolveu isso. Porque não é só a questão do Hugo Souza. A questão é que vai precisar contratar mais um lateral esquerdo, quem sabe, mais zagueiros. Tem um novo midiático aí que a patrocinadora quer. Então, assim, o Corinthians vai resolver isso, gente. Fiquem tranquilos. É uma dívida de 7 milhões aí, né? Que dá para negociar. O fato é que se pagar, tá liberado. E é claro que vai pagar. Você imagina, o Corinthians, com a receita que tem, o tamanho que tem o clube, precisando contratar na nova janela, vai deixar passar essa janela sem contratar ninguém, e aí não vai poder registrar o Hugo Souza? Isso é fora de cogitação. Isso não existe. Vai ser resolvido, mas tem que ser resolvido, né? Então eu entendo a preocupação do torcedor. O Edu Rocha, pai da Rafa. Grande Chico, vitória com um V maiúsculo na hora certa para afastar de vez o fantasma do rebaixamento. Eu diria que, cara, foi a principal vitória do Corinthians nesse campeonato. Foi, assim, a vitória fundamental. Ela veio no momento certo, porque se não viesse hoje, ia ficar aquela desconfiança, o martírio ia continuar, a pressão para cima do Ramon, daqui a pouco o dirigente podia perder a cabeça, trocar o Ramon hoje, e eu acho que isso é ruim, tá? Eu não quero o Ramon para 2025, mas eu acho que tirar a comissão técnica hoje, eu acho que seria um problema, porque aí você, sei lá, termina o campeonato com o Rafael Larúcia, com todo respeito, técnico do Sub-20, que até conseguiu uma vitória diante do Vitória no primeiro turno, mas eu acho que seria muito arriscado, né? Você passa um recado para o grupo de jogadores que você não tem muito comando, vai até o final, faltam uns 5 jogos agora, gente, vai até o final, e aí depois faz a análise necessária. Eu acho que a análise já foi feita, inclusive, que ele não deve permanecer. Felipe Isidro, fala Chico, você viu que o Garro pediu desculpas na comemoração do gol pela eliminação na Sula? Achei interessante o gesto, isso mostra que ele sabe o peso da camisa e o respeito ao clube. Eu não reparei, mas eu acredito, porque o Garro é um cara que ele, com toda a crítica que a gente possa fazer, especialmente aos últimos jogos, e eu mesmo bati muito, porque, cara, não tem jeito, né? A gente cobra mais de quem pode entregar mais. Então é óbvio que eu vou cobrar do camisa 10, que ali ele não teve a tranquilidade necessária, e não só aquilo, né? O Ramon também errou demais, o time errou muito, mas é claro que aquele gol ali, um 2-0, daqui a pouco se ele passa para o Yuri ou se ele finaliza direito, seria muito mais tranquilo para o Corinthians naquele momento diante do Racing. Mas beleza, é óbvio que ele não quis errar, é óbvio que a perna pesou ali, ele faltou concentração, não sei o que aconteceu, é óbvio que ele em vários momentos defendeu a causa do clube. Eu acho que isso é importante. O Corinthians hoje tem um camisa 10 que se propõe a defender o clube. Tá muito claro isso, tá muito claro. O Rodrigo Garro hoje é um cara que se propõe a defender o clube, que defende as cores do clube. Então, assim, todo o merecimento por ele ter feito esse gol, porque, cara, era um jogo fundamental, era o primeiro jogo, ele não se omitiu, sabe? O primeiro jogo titular, ele foi lá, fez o gol, resolveu, e ainda pediu desculpas para a torcida, né, como você está dizendo. Legal, acho um gesto bacana mesmo, porque ele sabe que está sendo cobrado e ele não está fugindo da responsabilidade. O Vinícius Assalinha aqui de novo. Não gosto muito do Torres, mas acho que ele jogando de zagueiro meio lateralizado prejudica muito ele. Ele joga muito melhor como zagueiro central e avançado para interceptar e contra-atacar. Hoje, no segundo tempo, ele jogou pela direita, que é onde ele joga na seleção do seu país, e joga muito mais seguro, né? Pela esquerda, o Félix Torres ele fica meio torto, ele fica meio desengonçado, ele fica meio quebrado, e não funciona. Eu não sei por que a insistência do Félix Torres por ali, como se ele fosse um zagueiro, beleza, um zagueiro, cara experiente e tal, como se ele pudesse jogar em qualquer lado. Às vezes não, né, gente? Às vezes você tem às vezes não é nenhuma predileção, às vezes você tem um jeito de jogar, né, que, enfim, faz mais sentido você tá daquele lado e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais gente aqui. Márcio Kajihara, alma lavada e ferramos os porcos. O Gustavo Martins aqui virou membro também, obrigado. Acho que eu já tinha lido o do Gustavo Martins. Vitor Ferrari virou membro. Júlio César Pereira, boa noite, Chico. Que vitória magnífica do Timão, é muito importante devido aos que tropeçaram. Abraço de Curitiba, obrigado, Júlio. Verdade, porque a rodada ela foi muito boa
para o Corinthians, que a gente dizia, nem se perder, entra na zona. Então, beleza. Ganhou, porra, que coisa espetacular. Até vamos... Deixa eu colocar aqui a tabela, que aí agora a gente vai ter uma condição melhor de analisar, né? É um Corinthians 13º, gente. 13º. Porra. Olha que salto, gente. 38 pontos. Agora tá 4 pontos da zona do rebaixamento. E esse é o detalhe. Tudo bem que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, mas o Atlético Paranaense não tá jogando nada. Você tá 4 pontos hoje da zona do rebaixamento, significa que o Corinthians está mais de uma rodada da zona. Ou seja, se tudo der errado e tudo der certo para os adversários na próxima rodada, mesmo assim, ele não entra na zona. É isso. Essa foi a importância desse jogo. E é por isso que eu digo que o Corinthians escapou. Porque agora, beleza, ele vai ter o Vitória fora de casa no próximo sábado, jogo difícil, até pelo momento do Vitória. Se a gente for olhar as campanhas aqui, o Botafogo tem, nos últimos 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 empates, tá? O Palmeiras tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, justamente a de hoje. O Fortaleza tem 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. Mesma campanha do Palmeiras. O Flamengo tem 2 derrotas e 3 vitórias. Mas é uma pontuação ainda superior, né? Porque quando você empata, é pior nesse caso. O Inter tem uma baita campanha. O Inter tem 1 empate e 4 vitórias. Tem 2 vitórias, 1 empate, mais 2 vitórias. O Inter tem uma baita campanha nesse recorte aí dos últimos 5 jogos. E aí depois, gente, se você vê lá o Vitória tem 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. O Corinthians, mesma campanha. E aí é muito louco, hein? Porque tem uma ode aí, tem um elogio massificado ao Carpini recuperando o Vitória. A campanha é rigorosamente a mesma nos últimos 5 jogos, gente. A campanha do Corinthians é rigorosamente igual à do Vitória nos últimos 5 jogos. É que é foda, né? A exigência ao Ramon, a exigência, ela é muito maior. Sempre vai ser muito maior. Tem jeito. Tem um superchat aqui que eu não tô conseguindo identificar o nick. Bom, vamos na do Alisson aqui. Alisson Klein Rego, nosso membro aqui. O Corinthians fica a melhor sensação de se ter no universo. Nós somos gigantes de amor e de fé. Me manda uma camisa autografada com todos do Jogo Aberto. Nunca perco um programa. Ronaldo é monstro. Chico, manda um abraço para Cascavel, no Paraná. Obrigado. Um abraço para Cascavel. Um abraço para o Paraná, interior do Paraná, que tem muitos corintianos, né? Eu tive a oportunidade de ir para a região de Londrina, final do ano passado. Aí, rapaz, o que eu encontrei de corintiano. Santa Cruz do Rio Pardo, ali que é na divisa do Paraná com São Paulo, né? Aí Cornélio Procópio, já no Paraná. Um abraço para todo mundo aí, Cascavel mais para lá, né? Tem muitos gaúchos lá também. Um abraço para todo mundo aí. E, cara, eu não consigo te mandar essa camisa autografada do Jogo Aberto, com todo mundo do Jogo Aberto. Mas vai ser um prazer aí se um dia a gente se encontrar aí, tirar uma foto com você. Obrigado pelo carinho, viu? Ele tá com For Amy, né? Eu acho que é o nick dele aqui. Nas belas histórias que o futebol conta, esse ano de 2024 tá estranho. Dias horríveis, mas com alguns jogos mágicos e inesquecíveis. Quero dar destaque ao Yuri. Ele está concluindo a jornada do herói como protagonista que o time do povo precisa. Que bonito, que bonita mensagem. Obrigado, viu, meu amigo? Eu não sei, você não assinou, né? E o nick não tem um nome especificamente. Depois manda aí o seu nome pra gente poder registrar. Lucas Costa Brito, nosso corintiano aí. Cara, esse tá no canal aí faz tempo aí. Sempre com a gente. Obrigado, viu? Nosso membro também. Fala, Chico, vai Corinthians, defina a grande vitória do nosso timão hoje contra a Porcada em uma palavra e o melhor jogador em campo. Cara, eu vou ficar com o Yuri, como melhor jogador em campo, pelo esforço, pela entrega, por ter participado do primeiro gol,
com aquele levantamento lá que o Caio Paulista erra, e aí culmina no gol do Garro, pelo gol que ele acaba fazendo, embora o Garro também participou dos dois, né? Porque o Garro faz o primeiro gol e dá assistência, mas eu vou ficar com o Yuri como melhor em campo, mas poderia escolher o Garro, tá? Se alguém quiser escolher o Garro, tá tudo certo. O Martínez jogou uma enormidade, que o Yuri acabou decidindo, né? Mas o Martínez jogou muita bola, mais do que eu imaginava. O lateral Hugo também, enfim. Aí tem o chute na cabeça do porco. Cara, eu não tô acreditando até agora nisso, cara. Que loucura. E definir a vitória em uma palavra, cara, ela foi definitiva. Definitiva. Porque ela foi, assim, perfeita para o momento. Não, meu irmão, tem que ter uma pressãozinha. Na vida não é assim? Às vezes a gente não resolve as coisas na pressão, na minha profissão, na sua profissão, na vida do dia a dia. Muitas vezes é na pressão, meu irmão. Muitas vezes é na cobrança, né? Alguém chega para você e fala, ó, filho, tu tem que melhorar, velho. Entendeu? A vida é assim. Tudo bem que nós estamos vivendo um período do mundo que é um mundo de Nutelas, que as pessoas não querem mais ser cobradas hoje em dia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ninguém quer mais... Hoje em dia, todo mundo quer ter os seus direitos, mas não quer ter os deveres, né? A vida é assim, são direitos e deveres. As pessoas só querem seus direitos, mas os deveres elas não querem. Então eu acho que a cobrança, tá? A cobrança em relação ao Garro foi muito boa, e ele sentiu a cobrança, cara. Só que ele mostrou uma coisa importante. Ele mostrou que na cobrança ele sabe reagir. Porque tem jogador que às vezes é cobrado, né? E, tá doendo. Não. Ele foi cobrado, admitiu que foi a semana mais difícil para ele. Acho que certamente o momento mais difícil para o Garro desde que ele chegou ao Sport Clube Corinthians Paulista. E, cara, apareceu para o jogo, né? Apareceu para o jogo e fez, né, uma grande partida, um dos melhores jogadores hoje na partida, porque apareceu, fez lançamento, chutou, teve raça, prendeu a bola quando era para prender. Ele fez muita coisa boa no jogo, muita coisa. O Corinthians faz 1-0 com o gol do Garro, vai para o segundo tempo com vantagem no placar, e na virada do segundo tempo, uma substituição que nos preocupa. Entrou Ranieri Cuiabá. Saiu André Ramalho. André Ramalho fez uma partida muito boa, hein? Parem de pegar no pé do André Ramalho, hein, velho? Né? Às vezes você fica... o pessoal fica assim, né, velho? O Samir às vezes pega no pé do Garro. Parem de pegar no pé do André Ramalho. Vocês também têm os jogadores que vocês pegam no pé, tá? O André Ramalho fez um primeiro tempo, para mim, muito bom, muito acima da média. E eu acho que se ele joga na sobra, faria um primeiro tempo melhor ainda, tá? Cortou a cabeça do porco, você esqueceu de falar. Não, eu vou falar sobre isso. Daqui a pouco. Gente, vai deixando o like aqui para a gente não perder nossa audiência. Vamos continuar falando muito mesmo, tá? Do Coringão. O André Ramalho está no limite físico, né? Como todo o elenco do Corinthians, a maioria, entendeu? A maioria. O André Ramalho está no limite físico, né? O Constantini, enfim, mas a maioria, o próprio goleiro do Palmeiras, eu acho ruim esse goleiro do Palmeiras. Ele sempre falha, é um goleirinho fraco. Desde a época de Atlético Paranaense, esse goleiro aí entrega. Enfim, né? Por isso que o Tite é um traidor. O Tite, além de trair o Corinthians, ele traiu o Cássio. Tudo bem que agora o Cássio também é outro que foi embora. Mas o Tite não levar o Cássio para uma Copa e levar esse Everton, a gente já viu que o Tite é o pai do rancor, né? Enfim, mas deixa o Tite para lá. Vamos falar aqui do jogo, tá? O Corinthians, no segundo tempo, volta com o Ranieri. Tem uma mudança de posicionamento na linha de 5, porque o Ranieri passa a jogar do lado esquerdo da zaga, né? No tripé de zagueiros é Ranieri, Gustavo e o Félix Torres vai para a direita, né? Para fazer a linha de 5. O Corinthians mantém a sua postura tática, faz um 4-5-1, né? Fechadinho, num 4-5-1, também
muitas vezes, né, num 4-3-2, continua, e num contra-ataque, né? Num contra-ataque que o gol contou aí com a participação dos 3 melhores jogadores do Corinthians na partida, né? Apesar que teve o Mateuzinho, teve o Hugo também, né? Hoje teve muitos jogadores acima da média, mas o José Martínez da raça, ele meteu a cara na bola assim, conseguiu sair dominando com ela, tocou para o Garro, e o Garro no lançamento, né, com a falha do goleiro Everton, o Yuri consegue marcar o gol do Corinthians, e o Corinthians fica fechadinho lá atrás. E depois o Ramon, ele começa a fazer umas coisas que, gente, vamos lá, eu preciso falar isso para vocês. O que eu vou falar agora parece um absurdo, tá? Parece um absurdo, mas não é. O Ramon Dias, hein? O Ramon Dias, vamos até abrir uma água aqui. O Ramon Dias, ele acerta nas substituições, entendeu? Umas muito loucas, né? Ó, aqui, ó, Ramon Dias, isso é para você. Por quê? O Hugo cansou, o Bidu entrou. Isso foi depois. O Alex Santana não estava fazendo uma boa partida. Normalmente, o Ramon, ele é assim, quem tá bem, quem tá mal. Ele não sabe quem tá bem, quem tá mal. O meu medo é o seguinte, o Alex Santana tá mal, então eu vou tirar o José Martínez. Às vezes ele faz isso, ele é louco, entendeu? Mas hoje ele tirou o Alex Santana, que não estava bem no jogo, e colocou o Carrilho, né? Boa. Primeira substituição, tá? Acertada. Gente, vai deixando o like aí, tá? Primeira substituição acertada aí do nosso querido Ramon Dias. Depois ele tira o Depay e põe o Bidon. Eu não gosto muito, né, da entrada do Bidon no jogo. Mas enfim, né, velho? Ele é fã do Bidon, tinha tantos outros jogadores para colocar, mas ele colocou o Bidon, tirou o Depay, deixou o Yuri Alberto lá na frente, o Corinthians ficou no 5-4-1, tá? Não mudou nada, né? O Corinthians ficou com uma linha com o Martínez, o Carrilho, o Garro, né? O Garro e isso, né? Isso, Carrilho, José Martínez, Carrilho, o Bidon e o Garro. Ficaram esses 4, né? O Carrilho aqui na direita, por dentro o Martínez e o Garro, por fora o Bidon, e lá na frente o Yuri Alberto. E muitos lances o Garro fechava, aí ficava um 5-3-2, porque o Garro ficava, né, jogando de uma forma não posicional. Isso foi bem para o futebol do Garro hoje. Depois, né, a última substituição, ele coloca o Romero, para o Romero errar um gol lá, uma finalização tosca, tá? O Carrilho joga muito, diz o Tiringa. O Carrilho entrou bem no jogo. Aí você vê, né, gente? A gente tem que tomar o cuidado nas análises. Eu tenho falado isso para vocês. Para defender o José Martínez, eu tenho usado essa teoria. Para defender o Memphis, eu tenho usado essa teoria. O Corinthians contratou muitos jogadores que estavam em países, né, com ligas que não são nada competitivas, né? Estados Unidos, Arábia, Dinamarca, enfim. Tem que ter paciência, por quê? Porque os caras vieram para cá e sentiram demais a parte física. Eu já falei para vocês, quando o José Martínez está bem fisicamente, ele faz um grande jogo, como ele fez hoje, tá? A mesma coisa vai servir para o Memphis Depay, que hoje teve uma participação apagada, mas, pô, ele está se arrastando em campo. E o Carrilho fez um jogo contra o Racing, cara, ele foi muito mal na marcação, nos prejudicou muito, né, lá no setor, no ataque esquerdo do time argentino. Só que hoje, quando ele entra descansado, ele entra melhor. E ele entra também, né, jogando um pouco mais aberto, que talvez seja a posição que ele goste mais, no 4-5-1, jogando aberto pela direita. Ele jogou um pouco mais aberto do que do normal, do que do Losango. Então ele também faz uma boa partida. Cara, Corinthians fecha, sai e tenta encaixar contra-ataques. Não encaixou,
mas o Corinthians engoliu o Palmeiras, principalmente no quesito marcação, já que tinha ali numericamente muito mais jogadores no setor defensivo. Eu acho que o Abel Ferreira também mexeu mal no time, tirou o Estevão, enfim, problema dele. O Dudu é um veterano que, né, ainda dá um caldo, causou um perigo ali para a gente, né? Só que o Mateuzinho estava numa noite inspirada, tá? E eu teria, enfim, eu teria até colocado o Fagner na saída do André Ramalho, mas ele pôs o Ranieri. Deu tudo certo. Eu acho que foi até a escolha certa, porque o Palmeiras, na verdade, começou a tentar as jogadas aéreas. E o time do Corinthians hoje, todo time, tá? Todo time que for jogar contra o Corinthians hoje e ficar insistindo nas jogadas aéreas, vai ter algum tipo de problema, porque o time do Corinthians é um time alto hoje. É claro que hoje mais ainda, né? Porque o Ranieri é alto, o Gustavo Henrique é alto, Félix Torres é alto, o Carrilho é alto, o José Martins é alto. Então a gente tem um time hoje com uma estatura boa. E o Corinthians ganha na raça, tá? Além do nó tático do Ramon, teve a raça de cada um, né? Vamos falar dos jogadores. O Hugo Souza, perfeito no jogo, meu irmão. Na hora certa apareceu. Se fosse o Cássio ali, a gente teria tomado. Salve, fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians que venceu aí o Palmeiras, ótimo resultado, na verdade, excelentíssimo resultado, porque todo mundo dava aí como o Palmeiras, né, vencedor, ou pelo menos que o Palmeiras não ia perder essa partida, e o Corinthians não jogou tão bem o primeiro tempo, não começou o jogo bem, aliás, mas depois, aos minutos foram passando, a marcação foi se ajeitando, e o Corinthians no contra-ataque foi fatal e conseguiu marcar 2 gols aí, um com o Garro e outro com o Yuri Alberto, com 2 falhas também, né? Do Caio Paulista e do goleiro Everton do Palmeiras. Mas a verdade é que o Diga, Corinthians dá um salto na tabela aí, vai para a 13ª posição, 38 pontos. Ó, fica a um passo, uma posição de conquistar uma vaga para a Sul-Americana, algo que seria fantástico, né? Porque uma vez que o Corinthians está eliminado da Copa do Brasil, tem muita vaga para o calendário do ano que vem. Então o Corinthians pode, com mais algumas vitórias, pode conseguir sim uma vaga direta para a Copa Sul-Americana de 2025, algo que seria extraordinário, né, para o Corinthians, pela situação que vinha vindo, né? Então o Corinthians ganha do Palmeiras, cala a boca de vários jornalistas aí, vários comentaristas que disseram que o Palmeiras ia até golear o Corinthians, então não foi isso que aconteceu. Pode desligar o secador que o Corinthians mostrou ser Corinthians hoje e conseguiu uma bela vitória. Ramon Dias não inventou, não deu uma das suas magias, fez o feijão com arroz e conseguiu dar um nó tático aí no Abel Ferreira e conseguiu essa vitória, os 3 pontos cruciais para o Corinthians sair da zona do rebaixamento, assim como saiu, e conquistar algo melhor no Campeonato Brasileiro. Quem sabe o Corinthians não pode conseguir uma vaga para Libertadores, uma vez que pode ser gerada aí G8, G7. Só vamos esperar para ver o que vai acontecer nos campeonatos que estão rolando, né, na Copa do Brasil e na Libertadores, que vai abrir mais vaga e o Corinthians pode se aproveitar de alguma vaga para Libertadores. Mas o primeiro passo, né, é as vitórias. O Corinthians agora vai enfrentar o Vitória lá no Barradão. E é um jogo difícil, complicado, briga direta aí na parte de baixo. O Corinthians tem tudo para conseguir uma vitória também e se distanciar cada vez mais da zona do rebaixamento. Vocês acham que o Corinthians consegue uma vaga na Sul-Americana, na Libertadores? Deixa aqui seu comentário, sua opinião nos comentários, tá bom? Muito importante. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma notícia atualizada do Corinthians, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!